Olá, tudo bem com você? Como é que você tem passado? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto importante para o dia a dia da segurança do trabalho, importante para o trabalhador, mas que gera aí algumas discussões, algumas boas conversas, né? Que é sobre EPI. Então, o EPI é importante? É importante. Mas o que nós podemos falar sobre isso? O que nós podemos falar sobre esse equipamento? Às vezes a gente pensa que é só entrega, é só definir, é só ter o certificado de aprovação. E eu digo para você que é um pouco mais que isso. A gente precisa relembrar algumas situações. E hoje eu quero relembrar algumas responsabilidades referente a esse equipamento de proteção. Então, trazer um pouquinho aí do que cada um pode contribuir para melhorar o dia a dia do trabalhador. Bom, eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, sistemas de gestão integrado, voltado para qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Esse canal que eu desenvolvo, eu penso e crio em facilitar, trazer assuntos, conhecimentos, conteúdos para facilitar o seu dia a dia, para você conseguir aplicar de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais, para que o seu dia a dia, sua gestão em segurança do trabalho seja eficaz e eficiente. Então fica no vídeo até o final, aproveite esse conteúdo para você aplicar no seu dia a dia e já aproveita, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque o comentário, o bate-papo, você colocar a sua opinião, o que você pensa é importante para que a gente possa desenvolver melhor e que possa ajudar todos aqueles que estão aqui, aqueles que passam por aqui. Então fica no vídeo e aproveita o conteúdo. Isso mesmo, quando falamos de EPI, é um tema até que pode gerar um pouco de discussão, porque dentro da hierarquia das medidas de controle, ele é a última opção. E que na realidade muitas das vezes não é isso que acontece. Ele acaba sendo a primeira opção, que de uma certa forma não é errado, mas existem medidas que podem ser aplicadas, principalmente nos dias de hoje, com os recursos que nós temos e com a tecnologia que está disponível, que vai proteger muito mais o colaborador do que o EPI. Então precisamos ter foco nisso. E outro ponto é que as empresas acabam optando pelo EPI logo de cara, porque é uma maneira mais fácil e mais rápida de você proteger o colaborador. Não é a mais eficaz, muitas das vezes, né? Longe de ser a mais eficiente. Então, a gente precisa entender que o EPI tem que ser visto como algo temporário para que você possa ter um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A nossa responsabilidade com relação a isso, a primeira responsabilidade com relação a isso, é fazer com que o EPI não seja necessário dentro do ambiente de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Mas o que traz a nossa amiga NR6, né, que fala de equipamentos de proteção individual? O que ela fala de responsabilidades, né, sobre as questões da utilização e da aplicação do EPI? A gente vai relembrar isso, porque eu acho que uma das coisas que é importante na cultura da segurança do trabalho é você falar do assunto, capacitar e sempre que possível relembrar o que esse assunto tem de tão bom, de tão eficaz e de tão relevante para a empresa. Primeiro, por que a NR6 é boa? Porque ela é uma lei. A gente tem que atender a lei. Pode ser que tenha algumas falhas, alguns erros, mas isso a gente tem que discutir, solicitar e fazer com que haja uma discussão referente às normas, às leis, para que elas possam ser mudadas, visto o que aconteceu aí de 2020 para cá, ou de 2019 para cá, com as diversas normas que estão sendo alteradas ao longo desse período, adequação à nossa realidade aos dias de hoje. Então vamos ver o que a NR6 fala, o que ela traz para a gente com relação a responsabilidades. Primeiro, né? Comercialização e utilização é só para reforçar para vocês que nenhum EPI nacional importado não pode ser utilizado como equipamento de proteção individual se não tiver um certificado de aprovação. Ponto, né? Expedido por um órgão nacional competente da matéria,
de segurança do EPI. Então, eu não posso ter qualquer EPI. E isso é importante a gente ressaltar, porque não adianta você trazer um equipamento muito importante, muito bom, importar ele, né, trazer isso de algum país e não regularizar ele dentro do Brasil, porque por melhor que ele seja, ele não vai ser considerado um EPI por conta deste item. Mas nosso foco não é esse, a gente vai olhar ali começar olhando pela responsabilidade da organização. Então, primeiro aí, ela tem que fornecer o EPI, então quer dizer, na verdade, ela tem que adquirir somente equipamentos aprovados pelo órgão. Aí nós temos aí o Inmetro e entre outros aí que auxiliam na certificação, e o Ministério do Trabalho na certificação desses equipamentos. Importante aqui, ó, orientar e treinar o empregado e fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação, funcionamento e nas situações previstas no item da NR, na norma regulamentadora número 1, onde fala de disposições gerais, gerenciamento de risco ocupacional e observada a hierarquia das medidas de prevenção. Olha só, primeiro item que eu falei para vocês, e aqui está sendo reforçado na NR6. Eu tenho que olhar para as medidas de prevenção, a hierarquia das medidas de prevenção. Aqui só fazer um adendo rapidinho, para que a gente possa entender, orientar e treinar o colaborador. Então vejam como é importante a gente ter esta visão. A empresa, nós, técnicos ou membros do SESMIT, precisamos orientar e treinar os colaboradores com relação ao uso do EPI. Parece uma coisa até que boba, mas extremamente importante. Precisamos a cada troca de EPI, a cada entrega nova, relembrar, pelo menos orientar o colaborador de como se usa, como se aplica, como se higieniza, se for o caso, como se mantém, o que precisa ser trocado, o que pode ser lavado, o que não pode, enfim, quais são as orientações do fabricante na utilização de maneira adequada do EPI. Então é responsabilidade do trabalhador, do empregado, do empregador, fazer com que isso aconteça. E de novo, né? Fornecer gratuitamente o EPI. Não posso exigir, não posso cobrar do meu colaborador o fornecimento do EPI. Existem algumas situações controversas, não vou entrar no mérito neste vídeo de hoje, mas a gente pode abrir algumas discussões com relação ao fornecimento gratuito, enfim, entre outras coisas aí. Seguindo aqui na questão da NR6, a gente vai ver que a responsabilidade do trabalhador, do empregador, registrar o seu fornecimento, exigir o seu uso, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e comunicar ao órgão de âmbito nacional competente da matéria de segurança de saúde, caso tenha alguma irregularidade. Você viu algum equipamento aí que não esteja funcionando, algum EPI que não esteja adequado ou que apresenta alguma falha em sua utilização, tem que se comunicar ao fabricante e comunicar ao órgão que vai olhar para essas questões de saúde e segurança de âmbito nacional. Então você vai comunicar todo aí a questão de como está sendo utilizado e o que está acontecendo com esse EPI. Realidades que algumas vezes, pelo menos, não vivenciei. Se você vivenciou alguma coisa, você comenta. Não vi ninguém, uma empresa, fazendo este comunicado com relação a essa situação. Outra coisa importante também, caso você tenha um sistema eletrônico para registro, você tem que ter um sistema que ele possa ser retirado relatórios, ou seja, comprovar que foi entregue, comprovar que foi recebido, enfim, essas questões com relação à entrega do EPI. Vou pular um pouquinho aqui e vou olhar aqui para a organização. Deve selecionar as seguintes situações. Atividade, quando você for selecionar a EPI, né, que é a responsabilidade dela. Atividade exercício, a medida de prevenção, o disposto no anexo 1, a eficácia
necessária para controle e exposição ao risco, exigências estabelecidas em normas regulamentadoras, adequação do equipamento ao empregado e o conforto oferecido segundo a avaliação do conjunto de empregados e a compatibilidade em casos que exijam a utilização simultânea de vários EPIs, de maneira a assegurar as respectivas eficácias para a proteção contra os riscos existentes. Uma coisa importante aqui nesta avaliação, e quando a gente fala de seleção do EPI, tem alguns assuntos bem importantes. Eu acho que dentro destas conversas a gente pode olhar para o conforto, né? O EPI já é incômodo, né? Você vai utilizar algo que vai te atrapalhar durante a execução da atividade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o conforto que esse EPI vai trazer. Não adianta você comprar o EPI mais barato se ele não vai te dar o mínimo de conforto na execução da atividade. Isso acontece muito com sapato de segurança, né? As empresas vão lá e adquirem um sapato normalmente de menor custo, e esse sapato de menor custo talvez não traga o conforto necessário para a realização da atividade. Então é importantíssimo fazer essa avaliação. Lógico, reconhecimento de riscos, saber quais os riscos que são existentes, quais são os grupos homogêneos de exposição, identificar qual é a melhor maneira, se eu vou utilizar um EPI em conjunto com outro. Isso é muito comum, por exemplo, na utilização de protetor auricular de inserção e de concha conjugado, né? Isso acontece. Então tomem cuidado, né? Avaliem a eficácia dessa proteção e o conforto referente a essa utilização desse EPI conjugado. E para finalizar esse vídeo de hoje, que para não ficar muito extenso, eu vou direto nas responsabilidades do trabalhador e para que a gente possa deixar claro e vocês possam aí refletir um pouquinho da realidade do que acontece dentro da sua empresa e poder aplicar. Qual que é a nossa responsabilidade enquanto trabalhador, né? Vamos receber o EPI de forma gratuita do empregador, da empresa. Cabe a nós fazer o uso deste EPI, utilizar apenas para finalização destinada, né? Então, se você tem aí um sapato de segurança, você não vai passear no shopping com um sapato de segurança. Você vai utilizar ele dentro da empresa. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Comunicar à organização quando há extravio, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado do EPI. Então, cabe sim ao trabalhador, junto com aquilo que é fornecido para ele, fazer o uso de forma correta, de forma adequada, manter este equipamento de proteção de maneira limpa, higienizada, em local adequado, de manutenção, de salvaguarda, né? Tudo isso cabe aos trabalhadores. Por que eu estou reforçando isso? Por que eu estou falando isso de responsabilidade e autoridade? Porque muitas das vezes a realidade da empresa é totalmente diferente. E como que a gente consegue melhorar isso? Como que a gente consegue fazer com que o EPI seja temporário e com que o EPI que é temporário seja usado de maneira correta, de maneira adequada para proteger o trabalhador? Com conscientização, com programas de treinamento, programas de orientação, diálogos diários de segurança do trabalho, CIPAT, fora CIPAT, o próprio PGR, mas o PGR ou outros programas que você tem implantado dentro da sua organização. No caso da proteção aditiva, tem o programa de conservação aditiva, tem o programa de proteção respiratória. São programas, são campanhas, são maneiras de você orientar o trabalhador, mostrar para ele a importância da utilização de maneira adequada e correta do EPI, porque isso vai refletir na saúde dele. Muitas dos riscos, a gente sabe disso, aqui é só reforçando, muitos dos riscos que a gente está exposto, não vai aparecer alguma doença ou vai causar algum acidente de trabalho de maneira rápida. Normalmente isso demora anos. Você tem aí
casos como exposição ao nível excessivo de ruído, você não vai ter esse problema ali logo nos primeiros anos. Você vai ter depois de 5, 10, 15, 20 anos que você começa a ter a perda da audição por conta dessa exposição ou utilização inadequada do EPI. Então é importantíssimo você conscientizar sempre que possível. Responsabilidade da segurança do trabalho, do SESMIT, conscientizar, orientar, mostrar a maneira que deve ser utilizada e não terceirizar isso, né? Muitas das vezes o almoxarife que faz a entrega do EPI, que não é o técnico de segurança ou não é um assistente ou alguma coisa, alguém do SESMIT, simplesmente entrega e não verifica, não pergunta se está confortável, se tem algum problema. Isso é responsabilidade do SESMIT, isso é responsabilidade do técnico acompanhar a utilização desses equipamentos para que ele possa entender como está sendo utilizado e como melhorar isso dentro do ambiente de trabalho. Então essa é uma dica de hoje. Olhe aí para alguns, foi bem rápido, né? Olhamos para alguns itens dessas responsabilidades e autoridades. Se você achar necessário, gostou do assunto, deixa um comentário aí que a gente aprofunda e fala um pouco mais sobre essas responsabilidades. E podemos até pensar aí, ver junto no seu comentário, se você quer algum vínculo disso com o PGR, com o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, que também faz parte dessa conscientização, dessa responsabilidade como um todo. Bom, eu fico por aqui. Como eu falei, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para que a gente possa melhorar aí a gestão do dia a dia, poder crescer juntos com esse conhecimento e fazer com que a segurança do trabalho seja cada vez mais relevante e mais eficaz dentro das organizações. Vou deixar aqui na descrição, em destaque, um curso dentro das minhas redes sociais, para que você possa aí aprimorar o seu conhecimento. E vou deixar as redes sociais também, para você dar uma olhada em outros conteúdos que são disponibilizados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.